Bom, eu sou a Amy Souza e nós estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast da F-Hop. Eu estou aqui com pessoas incríveis, amigos. Estamos aqui com o William Passos, mais conhecido como Vilinho, da nossa casa aqui, já é de casa. Paulinho, Ladaína, do Drops, amigo, que Deus deu a essa casa. E Laura Sogueres também, amiga dessa casa. E para nós é um privilégio poder ouvir um pouquinho da história deles. A gente está no meio de uma conferência da nossa Worship Conference e está sendo um tempo de alinhamento e de edificação. Eu acho que a galera que está toda aqui, dá um grito aí, gente, dá um grito aí. Dá para ver que está sendo muito bom, né? O Senhor tem falado aos nossos corações. E a gente vai dar início a esse bate-papo, conversando um pouquinho. O meu desejo é a gente falar um pouco sobre adoração, sobre o zelo pela presença, é um tema que você está carregando bastante ultimamente, e falar um pouquinho também do contexto de igreja local, que eu acho que é uma coisa que a gente vive, todos nós aqui, e poder trazer ferramentas para essa galera que acompanha a gente. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Eu sei que eu apresentei nome, mas o que você faz no seu contexto, seja de igreja local ou ministério, onde você está hoje na vida, só para a gente saber. Quer começar, Paulinho? Quero. E aí, muito bom estar aqui, muito legal, uma alegria, uma honra estar com vocês. Eu sou o Paulinho, tenho 33 anos, sou casado com Rebeca há 8 anos, temos 2 filhos, Isabel de 2 anos e Pedro de 5 meses. E em nossa família nós pastoreamos a frente de música, de adoração da Igreja Nova Aliança em Londrina. Os nossos pastores são pastores Davi e Mônica. E é isso. Em paralelo a esse trabalho com a igreja, a gente tem também um braço que é o Drops, que é o ministério onde a gente, com o tempinho que a gente consegue desenrolar, assim, a gente acaba servindo outros irmãos, outras igrejas, servindo outros lugares, mas nosso maior tempo, energia, acho que está focado mesmo na igreja local. Acho que é isso. Laura. Eu sou a Laura. Eu, na verdade, aqui o F-Hop faz grande parte da minha história. Foi aqui que eu mergulhei na casa de oração, Sim. No entendimento do design de Deus como casa de oração. Às vezes a gente fala, né, sobre casa de oração como um estilo hop, né? Mas a palavra diz que a casa do Senhor seria chamada casa de oração. Então foi nesse período que o Senhor capturou meu coração para entender esse design. A adoração sempre fez parte da minha vida, ainda faz. Nos últimos 6 anos eu tenho morado nos Estados Unidos, também trabalhando na área de adoração, nesse contexto dos Estados Unidos. E também Brasil, aqui ainda é o meu lugar, minha casa. Tenho voltado mais vezes agora esse ano para o Brasil. Nesse último ano também contribuí para instaurar uma casa de oração no contexto de uma escola bíblica que eu trabalhei nesses 6 anos lá nos Estados Unidos. E é isso que está no meu coração. Vamos continuar falando mais agora sobre esses assuntos e aí eu posso compartilhar um pouquinho mais. Legal, top. Belinho. Gente, eu sou o William Passos, como disse, também me chamam de Vilinho, meu apelido desde da minha infância. Eu conheci a minha esposa aqui, a Nath, talvez a maioria de vocês conhecem ela. A gente se casou já faz 5 anos. Nós temos o nosso Pedrinho, que tem 1 aninho. E hoje nós servimos aqui na igreja como presbíteros, na área de louvor e adoração também. E também somos líderes aqui na sala de oração. Então a gente serve como missionários, aqui é o nosso trabalho, servir na sala de oração. E também na nossa igreja local. É isso que a gente tem feito hoje. Top. Bom, acho que todo mundo conheceu todo mundo aqui. E eu estava pensando aqui que cada um carrega uma jornada, uma história. E teve algum momento na nossa história que a gente sentiu a convicção
ou alguns momentos, alguns episódios, a convicção de que o Senhor nos chamou para ministrar e edificar o corpo de Cristo. Paulo vai falar muito sobre os dons, sobre os ministérios, que é para a edificação do corpo, né? E todos nós aqui estamos envolvidos com a edificação do corpo. Então, que momento foi que você sentiu o Senhor te apontando para isso de forma mais eficaz no ministério? Se é que faz sentido. Paulinho. É porque você está bem na mira, eu tava entendeu? pensando o que eu ia dizer ainda. Brincadeira. Mas assim, cara, no meu caso, acho que talvez primeiro vem do envolvimento da música, assim, na minha história. A parte da minha mãe é bem musical. Eu tinha um avô que ele era um instrumentista assim, de cordas, tocava cavaquinho, viola, bandolim, e ele fazia rodas assim de samba e MPB com minha mãe, minha tia e tal. Eles ficavam nesse contexto de família cantando. Dessa base que surge assim, né? Toda a minha herança musical, se é que existe isso. Mas foi de fato na minha adolescência que eu comecei a ser despertado para começar a tocar instrumento, e aí de fato me inclinando mais para a música propriamente dita e dentro do contexto da igreja. Então comecei a exercer o meu dom dentro do contexto da igreja. Comecei tocando bateria num time ali para as crianças, e aí descobri violão, e aí guitarra, não sei o quê, e fui migrando. Então eu diria que a minha jornada assim sempre foi apontada para a igreja local. É o contexto onde eu cresci. Mais tarde, aí isso em 2016, foi quando de fato isso se concretizou de maneira integral. Então até 2016 a gente servia nos ministérios da igreja, tocando lá com as equipes, liderando a adoração. Mas em 2016 os nossos pastores nos procuraram e disseram do desejo deles de que a gente servisse, de que a gente se envolvesse de maneira integral. E aí haveria uma transição. Quem pastoreou a frente de música lá na nossa igreja local foram os meus tios, e pastorearam por 15 anos, com muita excelência e muita graça, assim. Então, eu e Rebeca, a gente sempre fala, né, que a gente, se tivesse como mensurar o que a gente tem feito, é muito pouco diante de tudo que eles já fizeram, assim. A verdade é que a gente pegou um caminho muito desmatado já e aberto. E aí, de fato, a gente veio para esse tempo integral, servindo a igreja. Mas assim, eu diria que na minha adolescência foi onde eu tive os encontros realmente significativos, aonde o Senhor disse que Ele faria o que um pouquinho eu tenho vivido hoje. E eu não sei que com vocês é assim, mas comigo eu tive um pouco de dificuldade de crer no que o Senhor disse que faria. E eu me lembro que nos meus tempos de secreto com o Senhor, nos meus 13, 14, 15 anos, o Senhor começou a falar ao meu coração o que Ele faria. Que Ele daria canções, que essas canções seriam posicionadas e que teria uma certa visibilidade, mas tipo, eu ouvi e falei, tá, tipo, uma coisa legal demais para você acreditar. Mas me lembro de anotar. Anotei no meu caderno, assim, hoje o Senhor disse isso, papapá, papapá. E 15 anos se passaram. E eu vejo o Senhor começando a florescer algumas coisas. Esse período da minha adolescência foi muito significativo. Foi onde eu diria que eu tive esse entendimento, respondendo a pergunta aí. E eu lembro que nessa época o Senhor, Ele me tocou, assim, hoje eu percebo isso, o Senhor me batizou assim com... cara, eu não sei se a palavra é zelo, mas eu lembro que eu fui tomado por algo, ao ponto de eu
Isso afetou a minha rotina, isso afetou a minha vida, as minhas prioridades. Eu lembro que nessa estação eu saía com os meus amigos no final de culto. A gente ia, sei lá, comer uma parada, ou ia... Coisa de crente, de pós-culto. E, cara, várias vezes eu era tomado por um quebrantamento. E eu dizia, eu preciso ir embora. Sim. E eu levantava, ia para casa, entrava no meu quarto. E ali o Senhor falava ao meu coração. Isso é muito poderoso, né? Porque você falando, eu lembro de episódios na minha própria vida. E eu acredito que muitos aqui, quem está assistindo ou vai assistir, vai poder se identificar. Que a gente fica se perguntando, tipo, será que isso vem de mim mesma? Será que é eu tentando fugir das minhas obrigações? Será que isso é eu querendo fugir de uma faculdade? Sabe? Mas é diferente quando você vê esse zelo te consumindo, esse anseio por servir na casa do Senhor, os propósitos do Senhor. E é diferente de você só atender a um apelo no domingo. É diferente, né? Eu creio, Emi. Eu acho que isso é muito fruto... A gente teve um tempo agora à tarde aqui. Isso é muito fruto do nosso secreto. Eu tenho aprendido com o Senhor que Ele dá tesouros para a gente nesses encontros pessoais, né? Ele reparte realidades e verdades. Esses tempos atrás um cara me perguntou assim, pô, cara, e aí, como é que foi? Como que começou essa coisa sua de ministério, papapá? Daí eu falei, mano, demorou uns 15 anos. Daí o cara me olhou assim, aí ficou um silêncio constrangedor, sabe? Para ele, né? Mas o que eu quero dizer é que eu percebo que esse foi um tempo onde o Senhor plantou verdades no meu coração, que tudo pode acabar, mas isso vai permanecer. Amém. Então eu vejo que quando o Senhor confia algo a nós, não é só a respeito... Som, vocês me ouvem? Não é só a respeito daquilo que ele fará. É precioso. Mas eu acho que tem muito a ver com aquele encontro. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, de Moisés, quando ele recebe o comissionamento na sarça. E Deus diz que ele faria, que ele seria um libertador. Mas o fato, Deus não estava só comissionando ele. Deus estava... encontrando Exato. Ele. O que faz eu entender é que antes do Senhor querer entregar algo nas nossas mãos, Ele quer conquistar o nosso interior, o nosso coração. Porque que sentido faz fazer algo para o Senhor, dar a Ele as nossas mãos, sem que Ele tenha o nosso coração? Sim. Sem que Ele tenha a nossa mente, sem que Ele tenha tudo em nós, né? Sim. Então, sei lá, hoje eu encorajo muito a galera assim, pô, como que eu descubro, né, o meu chamado? Como que eu... Cara, na boa, vai pro seu quarto, pega a palavra. Vai ter comunhão com Jesus, né? E você, Laura, tem algum episódio que você poderia pincelar, assim, contar? Tem um episódio que eu voltei a lembrar desse episódio, porque nem era um episódio que eu me lembrava muito, mas que foi muito, assim, marcante. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade, na época. Eu e minha mãe me levava na igreja, nas coisas. Eu já tinha tido alguns encontros com o Senhor. E o Casa de Davi, na época, para quem conhece, inclusive lá de Londrina, eles faziam alguns cultos de avivamento em São Paulo, e eu sou de Campinas. E nós visitamos, a gente ouviu falar, a gente já escutava. Para quem não conhece ou quem precisa ser relembrado, CDs do Casa de Davi. Eram aqueles primeiros CDs que tinha 30 minutos, uma faixa só. Com uma frase. Com uma frase, e aí ficava silêncio, você achava que a música acabou, e aí você ouvia uns gemidos inexprimíveis assim depois. Um chofar. E muito profético, daquela época, né, que tinha a música Vem minha noiva,
noiva. Ai, essa música, meu Deus. Até hoje essas canções são muito preciosas para mim. Eu era uma criança de 10 anos, 11 anos, e essas canções começaram a discipular meu coração em amor a Jesus. Então nós já escutávamos, aí nós ficamos sabendo que eles iriam para São Paulo para fazer um culto, não lembro se era um dia inteiro, uma mini conferência. Eu lembro que era de dia e eles estavam num período de adoração, aquela coisa, né, de costas para o público, cada um também já fluindo na sua graça. E era muito profético, eu não entendia tudo, mas eu sentia que aquele era o meu ambiente, que aquele era um lugar que eu fui criada para estar, para conhecer, para navegar, que era um lugar de muita ativação profética na adoração, músicos proféticos, o baterista deles, até hoje um amigo meu, na verdade hoje um amigo meu, na época não, Lúcio de Paula, um dos bateristas proféticos mais incríveis que eu já conheci. Todas essas coisas eu lembro de chamar minha atenção e eu lembro de sentir a presença de Deus vir sobre mim. Eu, como eu disse, 10, 11 anos de idade, senti assim, um tremor e lágrimas. E o Senhor dizendo, você é chamada para adoração. Nesse âmbito, que eu não sabia nomear o que era ainda, mas eu lembro de ouvir fortemente, lembro de virar para minha mãe, depois, quando a gente voltou para casa, e falar, eu ouvi a voz de Deus, ele disse que eu sou chamada para isso. E minha mãe, tipo, ai, sério? Tipo, o pai e a mãe que tá, tipo assim, vigiando o filho para ver se tem um encontro com Deus, né? E, assim, isso foi um momento que eu me lembro desse episódio. Obviamente, no decorrer, quanto mais a gente obedece, quero só pincelar isso, porque acho importante. Encontros são importantes, mas, na verdade, o desvendamento da aplicabilidade do seu chamado, ele só vai acontecer na obediência. Quando você é fiel no pouco, ele vai desvendando. Por exemplo, eu não ouvi lá atrás que, movimento de oração, cantar as escrituras. Eu percebi um DNA, algo que eu havia sido chamada, mas, inclusive, quando eu me mudei para Floripa, eu estava em São Paulo, fazendo outras coisas, e achava que ia ficar mais tempo lá, e o Senhor me sequestrou para Floripa, sequestrou no sentido de eu não esperava, mas foi o Senhor, e eu comecei a me envolver, mergulhar em outros quesitos de combinar a adoração com a intercessão, com a palavra. Então, até então, e eu já tinha mais de 10 anos servindo na minha igreja local quando eu vim para esse contexto. Então, até então, eu não sabia como que seria o desenrolar do meu chamamento. E sendo fiel e obediente, o Senhor foi acrescentando os elementos. Então, o DNA da sala de oração também se impregnou em mim. E aí, depois, quando o Senhor me chamou para os Estados Unidos, e eu disse sim, a questão muito das nações se impregnou em mim. Eu entendi muito, eu tive que discipular bandas de pessoas numa escola bíblica lá, que eram pessoas do mundo inteiro. Então você tem que gerar uma cultura só, uma língua só, mesmo sendo culturas diferentes. Aí eu aprendi muito sobre algo que eu compartilhei ontem na conferência aqui, que é apostolado na adoração, que é gerar cultura. Então, essa nuance do meu chamado eu não entendia até caminhar agora na obediência. Então, enfim, para não tornar longo, mas também apontar que na obediência, acho que tem outros aspectos que eu ainda vou descobrir sobre como eu posso devolver minha existência para Deus, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que eu não sei, mas estou disposta a honrar o Senhor com aquilo, ao longo da jornada. Parece-me que Deus, ele nunca dá a imagem toda. Nunca. Ele vai te dando passos, né? Para que você dependa. Para que a gente dependa dele. E eu conheço mais a tua jornada, né? Por a gente caminhar mais perto aqui no dia a dia. E você agora tá no presbitério, né? Como é que é isso para você? Você já sabia ou foi ao longo da jornada, como a Laura descreveu aqui, né? À medida que você vai dizendo sim ao Senhor, ele te dá a clue, né? Como é que fala isso? Uma pista. A pista para a próxima fase, né? Para passar de fase no propósito dele maior. A hora que o Paulinho estava contando a história dele, é muito parecida a história, porque meus pais não são músicos, então não tinha essa referência, mas quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai teve a brilhante ideia de comprar uma bateria e pôr no fundo de casa, né? E os vizinhos que se virassem, né? E eu comecei a servir na igreja. Sei lá, com 8 anos comecei a tocar bateria no Ministério de Louvor da igreja.
E permaneci até vir para cá, servindo nesse mesmo ministério. E eu comecei a entender, eu tive várias experiências de, olha, você tem um chamado na música, você tem um chamado profético para ministrar música profeticamente. Tive várias experiências com as tias do coque, com os profetas da igreja, falando assim. Mas eu acredito de verdade que todo esse processo, eu acho que é da obediência e da fidelidade. À medida que a gente vai permanecendo, o Paulinho falou de 15 anos, se eu for colocar aqui desde, sei lá, dos meus 8 anos, eu estou servindo a minha igreja local, e eu não sei, a gente está falando agora, você perguntou sobre o presbitério, com certeza não foi uma ideia nossa, não foi uma ideia minha fazer isso. Eu acho que tudo que vai acontecendo na nossa vida ministerialmente é um fruto, é algo que o Senhor vai colocando de acordo com a nossa caminhada. Eu não posso querer exigir algo que talvez eu não viva, ou eu não tenha um lugar secreto nessas questões. Na verdade, eu não sou de verdade naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que não faz sentido para nós, ministerialmente, não ser de verdade, não tá no dia a dia ali fazendo o que a gente está fazendo, para daí sim Deus vai lá e olha, você está sendo fiel, vou te colocar nesse lugar, você está sendo fiel nisso. É um fruto, é uma expressão daquilo que você já está vivendo. Em Deus, né? Em Deus. Amém. Mudando um pouquinho de assunto, que eu acho que a gente cobriu bastante, eu estava aqui pensando no comentário que você fez sobre sala de oração e como você já estava servindo a sua igreja local na adoração muito, e aí Deus acrescenta esse contexto de oração incessante, de fazer petições, inquirir na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E para nós aqui na F-Hop, a gente entende como essas duas coisas elas não caminham separadamente, né? Na verdade, o Vini tem uma fala que ele gostaria muito que os ministérios de intercessão acabassem, porque a igreja inteira foi chamada para interceder, não é um grupo específico, todos foram. Até esse comentário dele choca muito quando a gente vai dar algum treinamento, e essas duas coisas foram desenhadas para caminhar juntas, né? Adoração é o contemplar e inquirir. Como você viu essas duas junções edificar a sua vida e fortalecer a Laura, né, diante do Senhor, se achegando à sala do trono? Nossa, foi um tremendo incremento, porque hoje eu ensino sobre isso, porque eu também ajudei e ajudo pessoas a transicionar desse lugar comum da adoração, da cultura de adoração de domingo, que é mais básico, que você tem um teto ali, porque se você pensa a adoração apenas no contexto do culto do domingo, também não como estilo de vida, ou todo esse outro leque que vem através da oração também e da palavra, você circula ali, é como se você desse algumas voltas e acaba ali. E aí eu me lembro de conversar com pessoas que já tinham vivido, na verdade, muitas coisas na área da adoração, mas não faziam ideia ou não conheciam sequer assim, alguns elementos da questão de incorporar oração, intercessão e cantar a palavra dentro da adoração. E uma coisa que para mim é incrível e eu compartilho e foi na minha história é como eu disse, na adoração, quando ela é um fim em si mesmo, você vai... Eu acho que por isso também existe tentações para o âmbito da vaidade, de você pegar isso e fazer uma carreira artística e viver aquilo, de 5 em 5, projeto em projeto, de agenda em agenda, e é aquilo, porque você não conhece os benefícios eternos, as ferramentas espirituais eternas da adoração. Então você fica naquele círculo... que é um fim em si mesmo, só que a adoração ela não é um fim em si mesmo. As canções, na verdade, elas são só veículos. O momento do culto
a assembleia solene, ela é um formato com um fim que é eterno. Então, a adoração como uma abordagem ao Deus vivo, que eu conheço e adoro, e quanto mais adoro eu conheço, e quanto mais eu conheço eu adoro, e isso produz uma parceria. Eu posso cantar de volta para Deus quem Ele é, eu posso cantar de volta para Deus o que Ele quer, eu posso orar cantando as minhas orações ao Senhor e também, na verdade, eu vou ser até ousada, eu acho que o nosso formato de sala de oração, na verdade, ainda tem mais território para crescer em termos do que pode acontecer na presença de Deus. Porque o ser humano, nós somos sempre tentados a fórmulas, e quando a gente encontra um método, a gente se acomoda. E quando eu fui auxiliar na abertura, no estabelecimento do DNA de uma casa de oração lá no CFNAI, no Cristo para as Nações, onde eu estava, quando você está buscando trazer linguagem para algo novo, se você copiar e colar um modelo, isso vai ser ruim. Porque cada grupo local tem uma identidade, um DNA. E eu busquei fazer isso lá. Eu conheço a realidade, são turnos durante a semana para alunos da escola, são de vários idiomas. Tem um nível básico ali, a gente tentando nivelar o conhecimento de cada um em oração e adoração. Então, eu busquei fazer algo que fosse aplicável para eles, para honrar o DNA de cada um e honrar aquele pequeno começo, sem impor. Não é uma colonização que você vem e impõe a sua cultura. Na verdade, o apostolado na adoração, você cultiva junto a identidade daquelas reuniões de oração que começam ali. E um dos elementos, por exemplo, a gente percebeu que a gente queria descrever um momento para o profético. E eu sei que no Arpitaça tem o oráculo, né? Que talvez, não sei quem conhece a fundo mais o Arpitaça, mas o oráculo ele é esse momento um pouco de liberação profética, na verdade. Um pouco não, de liberação profética. E eu fico pensando aqui, o que seria se nós incluíssemos isso sempre? Nos cultos. No momento de ajuntamento. Sim, e nas nossas reuniões de oração, ou, na verdade, tem muitos elementos que eu amo ministrar ao Senhor. A casa de oração, ela tem muita coisa muito vertical, e eu amo, é para isso que nós estamos aqui. Mas quando nós ministramos o Senhor, Ele vem, e quando Ele vem, Ele ministra as pessoas. Sim, sim. Então, isso é uma coisa que eu sempre fui mais sensível, que é ministrar as pessoas. Falar sobre identidade ou áreas, palavras de conhecimento. Então, no contexto de sala de oração, que você não está ali para bater, tipo assim, cartão 1 hora no culto da igreja. É uma vida, é um estilo de vida. Os músicos vão precisar adentrar um nível de criatividade maior, senão eles vão se entediar. Eles vão ter que adentrar, eles vão ter que cavar um poço de inspiração maior, senão eles vão estagnar. Casa de oração, se você ficar nessa mentalidade de tipo assim, de cumprir só um papel, porque o ser humano inconscientemente ele acaba entrando nesse modo cumprir obrigações, você cresce ou você espana. Sim. E graças a Deus tenho visto uma geração crescer nesse lugar de oração, expandindo esse poço muito mais profundo que a adoração de uma maneira muito mais ampla, com a oração, com a intercessão, e aí eu ouso dizer, com o profético, com a administração, palavras de conhecimento, libertação. Eu já vi libertação acontecer em turnos de oração, de que coisas começam a ser faladas. Então, na verdade, é sermos anfitriões da presença. O formato é só um veículo. O importante é que ele encontre habitação e ele seja ele mesmo no nosso meio. E faça o que ele quer fazer, né? Yes. Aí eu vejo que a oração, ela nos leva ao diálogo com Deus, porque às vezes a gente pode estar adorando, muitas vezes por meio de canções, uma canção após a outra, e nós estamos oferecendo música e não adoração. E o componente oração, eu costumo dizer que é diálogo com Deus, não é um monólogo,
é um diálogo. Você fala e você ouve. E isso move o nosso coração, principalmente quando a gente faz a partir das Escrituras. Quando a gente canta a palavra em oração, a gente se depara com a realidade de quem Ele é, Ele fala o nosso coração e automaticamente a gente responde em adoração. Então, eu vejo que a oração, ela nos leva a novos níveis de adoração. O diálogo com Deus nos leva a novos níveis de rendição à grandeza, à beleza e o valor de Deus. Você falou para mim já, Paulinho, que como a sala de oração mexe com você e se você pudesse, você ficaria só dentro de uma sala de oração cantando ao Senhor, você e a Rebeca. Se você pudesse descrever algum momento onde você viu que diálogo produziu novos níveis de adoração, sabe? De ir mais fundo na adoração, de reconhecimento da grandeza de Deus. A gente teve contato com sala de oração. Na verdade, eu já o conhecia, não conhecia a sala de Kansas. Mas por ser de Londrina e ter a casa de Davi e ser amigo da galera lá, né? Então já tinha esse conhecimento desse ambiente de você estar, né, como a Laura disse, nessa adoração vertical e todos voltados para aquele lugar. Mas em 2016, quando a gente teve a oportunidade de ir lá para Kansas fazer o intensivo em português, cara, eu me lembro que quando eu entrei na sala, assim, e eu falei, caraca. Quero morar aqui. Mas eu me lembro, Amy, porque assim, né, o porquê dessa sensação. Eu me lembro que na hora, eu pensei, falei, cara, fazem, naquela época, se eu não me engano, 17 anos que os caras não param. Então, tipo assim, não sei se eu estou sendo muito místico, mas você está entrando num lugar que tem canções sendo entoadas, tem oração sendo liberada há 17 anos sem parar. Isso tem um peso, convenhamos. Sim. Isso tem um peso para a cidade. Muda a atmosfera. Isso tem um peso para a geografia do lugar. Uhum. E eu me lembro que foi essa foi uma das coisas que cativou meu coração, assim. Essa fidelidade, como o Vilinha disse. E aí levamos para Londrina e temos a sala de oração lá. E como você disse, Amy, eu amo essa perspectiva de diálogo. E também o fato de você não estar preso, entre aspas, numa liturgia, digamos assim. Porque por mais que tenha um formato, mas na minha visão também tem essa questão assim de que se o Espírito Santo vier e apontar alguma outra coisa, Sim. A gente quer a liderança dele. A gente quer que ele mude, que ele toque, que ele faça aquilo que ele acha que tem que fazer. Então, interessante também ouvir a Laura falar dela se identificar com essa linha profética. É algo que também ganha meu coração, inclina meu coração. Eu também amo isso. E a sala de oração eu vejo que é esse ambiente onde essas coisas fluem com naturalidade, acontecem com naturalidade. Respondendo um pouco mais a pergunta, né, de momentos em que coisas aconteceram na sala de oração, o que me vem aqui agora, estava lembrando, foi nesse período de pandemia. Porque eu me lembro que quando nós entramos na pandemia, uma das coisas que nós conversamos com os nossos pastores é que a gente queria manter os turnos da sala de oração e até intensificá-los mais, com menos gente. Mas a gente entendeu que era uma janela, assim, né? Talvez no tempo e um momento de nos posicionarmos nesse lugar. E eu me lembro de várias vezes em que a gente estava ali e, tipo, eu, violão e uma câmera. E, tipo, você fala, pô, será que é isso? Mas imediatamente o Espírito Santo dizia, sim, é isso. É isso. Fique, faça, plante.
É interessante, porque até aqui mesmo, antes da gente ter as sessões ali, depois da manhã, eu estava conversando com alguns amigos e o pessoal falando desses turnos que eles assistiram e de coisas que o Senhor fez. Então, o que eu acho precioso também na sala de oração e nos turnos é a maneira... Estamos sendo intencionais ali, né, nos turnos, nos temas, abordando coisas... Mas se a gente para pensar, é algo também que acontece de maneira despretensiosa para quem está sendo parte disso. As pessoas bebem dessa água que o Senhor está liberando ali e a gente nem imagina. Sim. Eu acho isso muito precioso. Quer dizer, a gente está levantando algo para o Senhor e o Senhor começa a falar coisas. Isso toca as pessoas. Sim. De formas e maneiras que a gente nem imagina. A gente não faz ideia, a gente não... Cara, é muito precioso. Às vezes, quando eu estou em algum lugar, várias vezes, pessoas vêm e falam, cara, teve um dia na pandemia que eu liguei a televisão lá, meio-dia, e estava você lá, e, de repente, a glória de Deus encheu a sala da minha casa. E eu estava na cozinha lavando louça, e ouvindo no celular, e, de repente, o Espírito Santo... Então, eu diria assim, isso é muito precioso, né? Deus, como a palavra fala, é um perfeito arquiteto. E glória a Ele por Ele ter despertado homens e revelado essa estratégia. Porque, a terra está sendo cheia do conhecimento da glória de Deus. Posso falar uma coisa? É curioso você compartilhar sobre isso. O período da pandemia... Quando eu estava liderando a equipe lá nos Estados Unidos e a escola se fechou, uma escola de 800 alunos, foi tudo online. E a adoração que a gente fazia literalmente todos os dias, a gente teve que virar acústica para ter menos gente e fazer ao vivo, tipo live stream. Lógico, muitas igrejas fizeram isso também. Mas esse período, apesar de humanamente falando, parecia que tinha quebrado totalmente o momentum do que a gente estava vivendo ali como equipe, trouxe um aprofundamento tão grande em tipo um semestre que a gente ficou fazendo adoração sem público, só entre nós, sem uma banda completa, sem o estímulo da dinâmica. Só que cada cantor começou a desenvolver uma habilidade, uma sensibilidade, uma parceria da gente escutar uns aos outros. Na verdade, o DNA da nossa equipe, porque a gente gerou um estilo nosso. Não era casa de oração, não era antifonal, mas de alguma forma a gente gerou um DNA, um estilo nosso, em que quando a pessoa entrava no espontâneo, a gente respondia. Rolou um canto. E eu nunca ensinei a pitaça para eles. Foi uma coisa que foi gerada na pandemia, no live stream. E aí também o lance de coros espontâneos, e que eles não faziam. Vocês estão me ouvindo aqui, vocês conhecem o que eu carrego, para vocês parece óbvio, mas lá era outra realidade e eles tinham outra bagagem de adoração. E a gente desenvolveu esse estilo, essa cultura, que na verdade nos levou num lugar muito mais profundo em Deus, porque é na unidade e na autenticidade que ele pode vir habitar, trazer algo novo, frescor, na presença dele. Tipo, tudo isso não teria acontecido se não fosse esse lugar. Eu digo isso e senti de compartilhar porque talvez existam líderes aqui ou pessoas que querem treinar, preparar adoradores ou gerar uma cultura de adoração nas suas comunidades locais e não sabem por onde começar. Sim. E eu posso dizer para você, a estrutura não é o início das coisas. Luz, câmera, ação não é o início das coisas. Todas essas coisas vêm depois para capturar o que o Senhor já está fazendo. Para entregar só para ter a entrega, exato. Para registrar a realidade do que a sua equipe local já tem. Porque o poder da adoração não vem do externo. O poder da adoração vem daqui, ó, da pureza do coração que adora. Sim. Da liberdade, da autonomia, do senso de responsabilidade. Não, ownership é quando você assume que você...
um pertencimento, um senso de tipo, não é aquela adoração tímida, envergonhada, inferiorizada, se sentindo inadequado. É uma adoração centrada. Não precisa também ser dominante. Tem pessoas que não têm uma personalidade dominante, então a adoração delas não vai ser aquela coisa... mas é centrada. É focada. É amadurecida. É pautada na verdade. Então tem esses elementos que eles só vão ser gerados num contexto que não é no buzz, não é no burbúrio do coletivo, é no privado. É no cavar, né? É no cavar as riquezas da glória do conhecimento de Deus. Acho que isso a gente também experimentou aqui, né, Eveline, na sala de oração, que a gente fechou a sala. Eu acho que e foi fomos quando para as casas, né? Foi quando a gente começou a transmitir até. Até então a gente não tinha transmissão. Foi durante a pandemia nas casas. Então a sala de oração fechou e cada se juntou lá, tinha um violão. Eu lembro, eu assisti. Um teclado, eu vi vocês. sei lá. Então, caiu o celular. Caiu né? do celular. É bem isso que a Laura falou. Não tinha câmeras, não tinha luzes, não tinha telão de LED, não tinha instrumentos. Não tinha clique. Não tinha clique. Foi da maneira mais simples, muito mais simples do que a gente já estava acostumado a fazer. Sim. E a gente percebeu, na verdade, uma transformação a partir daquilo. Porque era verdade. Porque era algo genuíno. As pessoas estavam ali se derramando dentro das suas próprias casas, ali, intercedendo, declarando a palavra por um tempo muito difícil. Então, relatos como você contou, Paulinho, a gente ouviu vários naquele momento, porque as pessoas não estavam só ficando doentes, estavam ficando sem esperança, as pessoas estavam ficando desesperadas, sem perspectiva. E quando a gente é colocado diante da palavra, é quando a esperança é renovada, é quando nosso interior é transformado. Só isso que pode mudar. A nossa canção, as nossas músicas, a produção, isso não vai transformar a vida de ninguém. É a declaração da palavra, é ouvir a palavra, e é isso que transforma a vida das pessoas. Sim. Então, esse tempo, eu acho que, voltando à pergunta sobre o que uma sala de oração pode fazer, ou o que a intercessão pode fazer, é isso. Colocar as pessoas diante da palavra de Deus, no momento de adoração. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais frequente nas reuniões, inclusive nos cultos de domingo. Colocar as pessoas diante da palavra de Deus. Declarar isso profeticamente, não porque eu preparei e decorei, não, mas porque a palavra está aqui dentro. E quando eu libero isso, sai poder, sai glória. Então, a palavra vai transformar, porque é a voz de Deus. E isso só vem de uma comunhão verdadeira, não tem como eu forjar isso. Então, eu acho que isso é muito importante, ter a conexão da vida de oração para quem está envolvido com a adoração. Sim. E mudando um pouco o foco, e não tanto, mas tudo isso que a gente está falando produz canções também. A gente vive uma era de máquina de música, que a gente escrevendo música, e são músicas. São só músicas. E existe um lugar na presença, na palavra, que vai gerar canções proféticas. Eu acho que na nossa geração tem muito eco, mas tem poucas vozes proféticas, no sentido de canções proféticas que foram geradas desse lugar. Então eu queria que, às vezes, todo mundo pode compartilhar se quiser, uma canção que surgiu desse lugar, né? E como ela não foi só um produto de deixa eu fazer um coro catchy e um verso interessante com essa linha melódica chiclete, sabe? Mas foi de um lugar de dor, um lugar de, talvez, de ser afiado na presença de Deus, de ser moldado nas mãos do oleiro. Alguma canção aí? Eu sei que a Laura tem um monte, né? Mas...
vou falar o seguinte, que eu acho que a maioria dessas canções, quando eu componho, eu acho que ninguém conhece. Então, eu poderia falar de várias, mas vocês não conhecem. Mas eu acho que a maioria dessas canções é literalmente desse lugar de Deus, eu estou aqui no meu quarto, eu estou passando por isso, estou vivendo isso, e naturalmente, eu tenho um quartinho, quem conhece minha casa sabe, eu tenho um quartinho lá que tem meus instrumentos pendurados lá, um teclado. Então, às vezes, de madrugada, agora não tão alto, né? Porque o quarto do Pedrinho é do lado, e então, se eu acordar, tem problema ali, né? Então, eu acho que tem sido menos frequente esses momentos, né, Nath? Então, mas nesse momento, eu sento ali, às vezes eu acordava de madrugada e falava, amor, eu vou lá pro quartinho porque Deus está falando comigo. E lá naquele momento, às vezes sai uma canção inteira. E às vezes você vem aqui para a sala de oração e canta. E às vezes canta um coro, compartilha alguma coisa, porque é algo que está latente em você. Cara, eu preciso expressar isso. E quando você expressa isso, aqui você vê que é muito mais poderoso do que você cantar uma canção que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe, que todo mundo já sabe de cor, porque você traz uma verdade que Deus está colocando aqui, ó, nesse lugar. Não é algo que veio, talvez, lá dos Estados Unidos, e alguém fez uma versão, e aqui em Florianópolis a gente está... Não, é algo que está sendo produzido aqui de dentro. Então, eu incentivo cada um de vocês. Aquilo que vocês podem dizer para a sua igreja local, ninguém pode dizer por vocês. É só vocês que podem dizer isso. Então, se Deus tem colocado canções no coração de vocês, tem um propósito para isso. Então, manifeste isso, expresse isso, porque isso vai edificar a sua igreja. Como eu não posso fazer, como o Paulinho não pode fazer, mas você lá, você faz parte daquilo. E se Deus está falando isso com você, é porque é para você compartilhar ali. Então, não sei se era isso. Bom, acho que pode. É que é um tema que eu gosto bastante também. E me pega muito assim, esse lance da composição e da frequência de músicas que a gente tem liberado hoje no Brasil. É uma das poucas coisas que me dá um sentimento de inadequação e vergonha, assim, quase. Muitas vezes, sendo bem transparente. Tipo, às vezes eu olho umas coisas e eu falo, isso é tudo que eu não quero ser, é tudo que eu não quero cantar. Sendo bem transparente, me perdoem a sinceridade. Mas porque é perceptível esse anseio, né, pelo próximo hit, pelo próximo... E aí, falando um pouco de composição, acho que tem várias formas da gente compor, né? Eu penso que a palavra é o crivo para todos os métodos. Tudo precisa passar pela palavra, nascer da palavra e terminar na palavra. E na palavra estou dizendo de Cristo, estou dizendo, né? Mas, pegando um gancho no que o Vilinha disse sobre a igreja local, uma vez o Senhor disse comigo, ele falou, a igreja local vai ser a sua matéria-prima, muitas vezes. Olhe para a igreja. E comecei a orar sobre isso. E uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou é que as canções que muitas vezes ganham um espaço dentro do corpo de Cristo, ganham um lugar no corpo de Cristo, são aquelas canções que conseguiram, de alguma maneira, traduzir ou registrar algo. Então, quando eu penso, por exemplo, nas canções de Ademar, Asaf, e como elas são atemporais, eu oro por esse tipo de canção, abrindo parênteses. Eu falo, Deus, eu não quero a canção que, eu quero a canção que eu vou poder ver meu filho cantando e que vai fazer sentido para a vida dele. Mas quando eu olho para essas canções que, cara, que meus filhos vão cantar,
sei lá, Jesus em tua presença, grande é o Senhor, Deus está aqui, e muitas outras, eu consigo ver que foram pessoas, ministros, que registraram algo da parte de Deus e que principalmente conseguiram traduzir isso para o corpo, para a igreja. E eu comecei a orar por isso. Senhor, me ensina, Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento. E eu lembro que uma das experiências que eu tive foi quando a Beca e eu, minha esposa, quando a gente escreveu uma canção nossa que chama A Paz é uma Promessa. Eu lembro que a gente estava sentado na cama, assim, orando, tendo um tempo devocional, de maneira despretensiosa. A gente não sentou para escrever, sentou para amar o Senhor. E a gente começou a orar por alguns amigos que estavam passando por um período de luto. Foram famílias, três famílias, mais duas bem próximas de nós. As esposas passaram por abortos espontâneos, perderam os nenês. E a gente estava orando por eles, chorando com eles, dizendo: Senhor, consola eles, ministra paz ao coração deles. Senhor, enche a casa deles de paz agora. E é estranho falar isso, ainda mais eu sendo homem, mas a impressão que eu tive nesse dia é que a canção estava literalmente nascendo, assim. E eu me lembro de a gente orando, e eu peguei o violão e eu comecei a ouvir uma melodia. E eu ouvi a melodia do refrão. E aí eu virei para a Rebeca e falei: é isso. Pega um papel e uma caneta. Aí a Beca dela escreveu o refrão, daí eu lembro de dar um acorde da tônica. E, cara, não sei te explicar. Mas eu comecei e nasceu. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou me afundar, me lembrarei. E a gente terminou e a gente começou a olhar para Jesus e chorar e dizendo: essa é a porção para eles, talvez. Uau. Mas estou pegando um gancho no que o Vininha disse para encorajar a gente a olhar para a igreja com essa matéria-prima preciosa, de olhar para as demandas e desafios do corpo. Estou falando do chão da igreja, sabe? Da vida real, das pessoas que passam por perdas, das pessoas que precisam de cura, das pessoas que estão passando por uma situação de diagnóstico de câncer. Por exemplo, Eu Provei e Vi, que é uma outra canção nossa, também carrega isso. Onde uma pessoa muito próxima a nós passando. Então, quero encorajar a gente nesse sentido também, de olhar para a igreja e olhar para o Senhor e dizer: Jesus, tem algo para a gente aqui, tem algo que o Senhor queira falar com a gente através de canção. Acho que é voltar para aquilo que Paulo fala, né? De edificar uns aos outros e admoestar uns aos outros por meio de hinos, salmos e cânticos espirituais. Você falando, eu fiquei imaginando a igreja primitiva, né? Fortalecendo uns aos outros em meio à perseguição, em meio a tribulações, em meio a dor, perdas, e o cântico novo, né? Cantando a respeito. É doido pensar isso, né? Era canção cura para as pessoas, sustentava as pessoas, né? Então, é poderoso o que a genuína adoração para a edificação do corpo pode fazer, né? E a gente tem falado muito nessa conferência, para terminar, porque a gente está, acho que é o último ponto. Se vocês pudessem dizer como vocês enxergam a adoração na nossa nação hoje, e diante do quadro que você enxerga, que eu acredito que muitos poderiam pregar aqui, né? O que você enxerga do quadro da adoração no Brasil hoje, qual seria o conselho que você daria para ministros de adoração, músicos e cantores, para essa hora, para a urgência dessa hora? Já falou bastante ontem, né, Laura? Mas isso que eu ia falar. Mas como voltemos a ontem aquilo à que noite. você falou ontem não foi gravado. Desce ali. Para minha felicidade,
Para minha sorte, não foi gravado. Para sorte, na verdade, dos outros que não foi gravado. Gente, vocês... O meu conselho é... O que você enxerga? Qual é a janela? O que Deus está fazendo hoje? Eu acho que existem perspectivas diferentes. Eu já sentei com amigos meus, que também são da área de adoração. Vocês também, nós estamos aqui, temos trocado algumas figurinhas, conversado. Não acho que é unânime, mas de alguns amigos que estiveram, na verdade, liderando um momento um pouco mais dos últimos anos, na adoração, eles sentem que existe um limbo um pouco na adoração, no movimento de adoração, no sentido de, talvez, sabe, uma pausa, assim como também na palavra tinha o selá, que é um silêncio. Para mim, isso é bom. Porque na pausa, algo é gerado. No silêncio, no vácuo, o Senhor está fulminando. Ele está, na verdade, está germinando algo. No vácuo, ele está germinando algo novo. E eu acho que é um remanescente, tá? É o que eu vejo. Nesse vácuo, nesse vão, o Senhor está gerando um remanescente, tanto daqueles que estiveram separados, escondidos, quanto aqueles que estiveram na exposição e agora precisam retornar ao lugar onde eles não deveriam ter saído. Dessa pausa, dessa cela, vai vir e se levantar um remanescente de adoradores que não vão negociar a essência da adoração, porque vão ser zelosos e entender que na era que nós vivemos hoje, de entretenimento, de disputa por favor dos homens, por números, por likes, por dinheiro, não existe outra forma para lidar com a adoração senão com muito zelo. Sim. Porque como a adoração, ela, no nosso contexto, a adoração expressa na música, a música é também arte, e a arte também é entretenimento, essa tentação, essa mistura, ela vai tentar acontecer, e a gente vai confundir chamado com carreira artística. Nada contra uma carreira artística, mas a carreira artística é um veículo do chamado, não acaba ali, como eu já mencionei um pouco mais cedo. A gente vai confundir ser ministro com ser uma celebridade, a gente vai confundir culto de adoração com show, a gente vai confundir várias coisas. E, de novo, existe o contexto para show, e não é para ser, não é adoração, entendeu? Ou é uma adoração de forma diferente, mas estou falando do culto ao Senhor, isso não, congregacional, isso não pode ser misturado. Então, o que eu vejo e o meu conselho é você escolher estar nesse lugar desse remanescente. É o que eu vejo, existe um vão, mas isso para mim, na verdade, é esperançoso. Porque eu realmente acredito que do silêncio nasce as palavras certas na hora certa. Então, talvez de um vão de representatividade, de qual é a direção que o movimento de adoração está indo, acredito que desse lugar vai se levantar, estão já se levantando, vozes de um lugar de pureza, de um lugar de simplicidade, de um lugar que coisas foram geradas sem a audiência de um grande público, apenas o interesse de mover o coração de Deus, e pessoas que começam bem, mas também terminam bem. Esse é o meu desejo. Amém. Porque a grande maioria começa bem. Nós todos começamos bem, mas a longevidade da jornada demanda uma intencionalidade do cultivo do coração, da intenção. A gente tem que pensar que tipo de contrato que nós temos, que tipo de associação nós temos, por que nós tomamos as decisões que nós tomamos, por que nós viajamos, a quantidade que nós viajamos, todas essas coisas precisam ser pensadas. Motivações. Né? Motivações e também meios, porque às vezes a intenção não está lá, mas nós praticamos algo porque é assim que se pratica, ao invés de submetermos ao Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor tem? E vai precisar ter muita identidade para ir na contramão da cultura, do sistema, enfim. Eu me sinto esperançosa. Eu acredito que o futuro é esse lugar
verdade, um remanescente. O que é artificial vai ficar cada vez mais artificial e o que é genuíno vai ficar cada vez mais claro para ver. E ali na disputa do que é real, o que não é, nós precisamos escolher aonde nós vamos ficar. A peneira tá passando, né? E vai vir coisas boas. Amém. Amém. Conselho aí, Paulinho, William. Eu podia fechar aqui com a Laura, eu acho. Eu acredito muito no que a Laura disse. O que eu tenho sentido, a impressão que o Senhor tem falado e colocado no meu coração, até compartilhei com a Laura um pouquinho mais cedo, eu tenho sentido um santo desespero, assim, que ouvindo agora a Laura dizer, eu acho que talvez seja parte desse hiato, assim, seja parte dessa pausa. E a palavra que me vem, eu acho que é refinamento. Eu acho que o Senhor vai refinar, está refinando. O que eu sinto, e aqui entre nós é o que eu farei, aqui entre nós, quem for assistir esse podcast, eu vou me esconder no Senhor. Eu vou me esconder no Senhor. Então, eu acredito, mais uma vez, nisso tudo que foi dito. Amém. Acho que é o momento de ser profético no sentido estratégico. Dar passos de sabedoria, olhar para o Senhor, voltar para o Senhor. Acho que é isso. Não tem muito o que dizer, na minha opinião. Acho que a Laura falou muito bem. Com certeza, eu concordo com o que vocês dois disseram. Mas eu acredito que não só na área da adoração, mas se a gente pensar na igreja brasileira como um todo, existem bolhas que a gente nem faz ideia de como eles pensam a respeito de adoração. E é muita gente. Então, aquilo que a minha bolha entrega hoje, eu consigo ver isso. Mas eu sei também que existem outras bolhas que pensam talvez muito diferente, mas fazem parte do mesmo corpo. Então, mas eu tenho visto nesses últimos tempos pessoas, talvez ministérios, talvez igrejas, influenciando de uma forma que consegue abranger todo mundo, que consegue distribuir a mensagem para todos. E eu acho que isso é algo bom, porque você vê ministérios sérios, embasados na palavra, canções bíblicas que está alcançando do pessoal do A até o Z dentro das igrejas. E eu não consigo ver de outra forma a não ser o plano de Deus mesmo, porque homem nenhum conseguiria ter essa capacidade de administrar tudo isso. Mas eu vejo que parece que está todo mundo indo para o mesmo lugar. Parece que cada vez mais está convergindo. Parece que cada vez mais as bolhas estão se aproximando e chegando numa unanimidade. Opa, peraí, adoração, acho que não é isso. Adoração, acho que não é isso. E indo para o lugar certo. Porque cada vez está sendo mais exposto à verdade, à realidade da palavra. Então, eu também me sinto esperançoso, porque eu tenho visto cada vez mais as igrejas se convergindo, teologicamente, não vou dizer esteticamente, mas todas indo para o mesmo lugar de entendimento do que é a adoração. E quem não tá ficando para trás, e tá tudo bem. Eu só acho que o conselho se aprofunda na palavra. Se aprofunda na palavra, porque dali vai sair verdade, independente de como é a sua igreja, independente... Eu já vivi nesse contexto. Independente do que sua igreja está cantando, você vai olhar para aquilo e falar assim, não, eu entendo o que está sendo cantado. Isso faz parte do que é adoração, mas isso daqui não faz. Então, eu acho que depende de cada um ter a verdade dentro de dele. si.
Sabendo discernir, cara, isso daqui é adoração, isso daqui não é. Mas eu escolho adorar, independente se vá na contramão das coisas. Amém. Amém, gente. Eu acho que é isso. Nosso tempo já extrapolou. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente aqui presencial, você que está online. Deixa aí um comentário de algo que falou o seu coração, compartilhe, dá um like, assina o nosso canal e continue indo mais fundo na palavra de Deus, porque Deus está no negócio de levantar verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amém, gente? É isso. Deus abençoe.